Bom, então eu vou dar início. Obrigada, doutora Mariana, doutor Rafael. Também estender o agradecimento à doutora Elinete. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisioterapia na radioterapia para pacientes com câncer de mama. Vou colocar aqui a minha apresentação. Então, essa ideia, né, da gente fazer esse encontro surgiu no nosso encontro presencial, em que a gente abordou principalmente a fisioterapia no tratamento cirúrgico. E aí nós já conversamos, então, de forma online, sobre a fisioterapia durante a quimioterapia e hormonioterapia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho especificamente sobre a fisioterapia durante a radioterapia. E aí a gente vai abordar alguns assuntos específicos. Primeiro, falar dos aspectos gerais da radioterapia. Depois, vamos entrar nas complicações mais frequentes, que é a radiodermite actínica, sempre com foco de como a fisioterapia pode prevenir e tratar essas complicações. As alterações na dinâmica do ombro, a plexopatia braquial actínica e falar rapidamente sobre outras complicações que também podem estar relacionadas à radioterapia, que são bem menos frequentes, mas também podem ocorrer. Então, como a aula está sendo gravada, eu vou discorrer sem interrupção, mas eu peço que vocês façam, coloquem as perguntas no chat. A gente também no final vai abrir para vocês poderem abrir o microfone e falar também pelo microfone, ou se vocês estiverem assistindo a gravação e depois tiverem alguma dúvida, vocês também podem entrar em contato. Só vou ressaltar que esse material ele tem direitos autorais, então a gente pede que vocês não compartilhem, né, sem autorização. Todas as referências que eu vou citar aqui, eles estão referenciadas nos slides e podem ser obtidas na íntegra no Google, mas se tiver alguma dúvida, e quiser o artigo também na íntegra, vocês também podem solicitar. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho da radioterapia, é bom, né, a gente, opa, desculpa, é bom ter claro que a radioterapia, ela faz parte do tratamento local do câncer de mama. Então, ela complementa o tratamento cirúrgico para tirar, né, toda a doença no seu local de origem. Então, ela pode ser feita tanto na mama quanto nos linfonodos regionais, né, próximos à mama, se eles estiverem comprometidos. E quando a gente conversou na aula passada, né, e algumas vezes é necessário também fazer tratamento à distância com quimioterapia-alvo e hormonioterapia. Então, essa escolha, só um minutinho, vou só parar o microfone um pouquinho para tossir, só um desculpa. Então, essa escolha da cirurgia, ela depende da técnica cirúrgica e do comprometimento, do tamanho, né, do comprometimento tumoral. Então, se a gente tem uma paciente que tem um tumor inicial, que ela tem condições de fazer a cirurgia, ela vai inicialmente para a cirurgia, e se ela faz uma cirurgia conservadora, ou se ela tem muitos linfonodos comprometidos, aí também precisa complementar esse controle local com a radioterapia no pós-operatório, e aí a gente chama de tratamento adjuvante. Antes da cirurgia, se essa paciente tem um tumor localmente avançado, ela tenta fazer a quimioterapia, não responde à quimioterapia, a radioterapia também pode ser feita antes da cirurgia. Mas nessa situação, são pacientes com tumores muito avançados que não responderam à quimio e têm um prognóstico muito ruim. E se essas pacientes irradiam antes da cirurgia, e elas vão ter que fazer a cirurgia depois da radioterapia, a gente já sabe que essa área irradiada não vai cicatrizar bem, então a gente tem várias complicações, como deiscência, necrose, né, desse tecido irradiado. Então, a radioterapia antes da cirurgia é sempre em última situação, quando realmente não nada respondeu e a radioterapia é a última arma que se tem para melhorar, reduzir, melhorar as condições tumorais para tornar essa paciente operável. Bom, qual é o grande objetivo da radioterapia?
Quando essa paciente é submetida à radiação, essa radiação ela tenta provocar dano no DNA dessa célula, provocando então a morte celular. E a radioterapia, ela agride muito mais as células que estão em multiplicação, que é o caso da célula neoplásica. Mas ela também pode atingir células normais. Então, a gente tem alguns danos, né, da radiação sobre células normais, mas o dano é maior nessas células com neoplásicas, né, que estão em processo de diferenciação. Então, a radioterapia, para câncer de mama, a gente só usa radioterapia externa aqui no Brasil. A gente tem alguns outros tipos de radioterapia, como a braquiterapia, que é feita principalmente em canais, por exemplo, canal vaginal, em cabeça e pescoço, mas para mama, a braquiterapia não é feita. E além da radioterapia externa, também tem radioterapia intraoperatória, que não é a realidade da maior parte dos centros de oncologia no Brasil, em que a paciente retira o tumor e faz uma única radiação sobre o leito tumoral. O que a gente vê aqui, tanto na clínica privada quanto em serviço público no Brasil, é a radioterapia externa. E essa radioterapia, ela pode ser feita em mama residual, então todos os pacientes que fazem cirurgia conservadora obrigatoriamente têm que se irradiar a mama, porque se não irradia, se preserva a mama e não faz a radioterapia, existe um risco maior de ter recidiva da doença. Então, sempre, se fez a radioterapia, se fez cirurgia conservadora, radioterapia é obrigatória. Ela pode ser feita em plastrão, que é a região torácica que fica após a amputação da mama, nesse caso, né, pós-mastectomia, e é feita nessa região se o tumor é muito grande, se o tumor já estava comprometendo a pele ou se o tumor estava comprometendo um músculo peitoral maior. E aí, nesses casos, precisa complementar, além da cirurgia, fazer também a radioterapia em pacientes mastectomizadas. E nas duas situações, tanto em cirurgia conservadora ou quanto nas mastectomias, se a paciente tem mais de 3 linfonodos positivos na axila, mesmo que ela tenha feito a retirada dos linfonodos, é necessário também irradiar cadeias de drenagem linfática, né? Então, irradiar a fossa supraclavicular, por causa, né, para diminuir essa chance de ter recidiva local nos linfonodos axilares. Então, nesses 3 locais, né, os esquemas de radioterapia tem 2 formas, todos eles fazem 5 dias na semana, então a paciente normalmente irradia de segunda a sexta, com intervalo sábado e domingo, e ela pode ser o método tradicional, que são 25 a 30 sessões de radioterapia, então fica aí 5 semanas a 6 semanas, ou ela pode fazer um modo hipofracionado, em que ela divide a mesma quantidade de radiação que seria feita em 25 dias, mas ela divide essa radiação em menos sessões, que são de 15 a 18 sessões. A escolha desse tema, desse tempo de fazer hipofracionado ou fazer tradicional, depende, né, de uma avaliação médica, mas a princípio os estudos têm mostrando que as 2 formas dão a mesma segurança oncológica e o mesmo incidência de complicações. É, é importante a gente entender que essa radioterapia externa ela vai ser feita com a paciente deitada, né, com o braço em hiperabdução, e esse posicionamento do braço garante que essa fonte de radiação, que ela vem a 180 graus, que ela irradie todo o conteúdo mamário necessário ou também a cadeia axilar. Então, o braço ele tem que ser afastado do corpo para permitir essa radiação durante toda, né, enquanto a fonte se movimenta a 180 graus. Então, aqui a gente vê, né, a fonte de radiação, dependendo do posicionamento, né, dessa fonte, ele irradia uma ou outra região, e a ideia é que ela consiga irradiar todo o conteúdo mamário, mas que irradie o mínimo possível pulmão, costela, coração, ou o osso externo, né, para que proteja essas regiões. Então, esse cálculo da radioterapia, ele é feito a partir de uma tomografia computadorizada, em que um físico médico faz esses cálculos e ele vê, dependendo do posicionamento
Desculpa, dependendo do posicionamento da fonte, o quanto vai medir de radiação, tentando garantir ao máximo que esses tecidos saudáveis, esses órgãos, não sejam irradiados. Então, no início, quando é feita a radioterapia, a gente tem uma radiação também sobre tecido normal, né, não somente sobre essas células neoplásicas, o que provoca uma inflamação aguda. Essa inflamação, quando não reverte, ela se torna uma inflamação crônica, uma fibrose desse tecido irradiado, qualquer que seja o tecido irradiado, uma atrofia e uma necrose. Quando ocorre a necrose, a gente tem perda total da função desse segmento, desse órgão, ou dessa estrutura que foi irradiada. E isso demora anos após a radioterapia. Então, o que a gente tem no início sempre é uma inflamação aguda em maior ou menor grau. E o que a gente vai tentar fazer é evitar que essa inflamação aguda que ocorre nos primeiros dias da radioterapia evolua para uma complicação crônica e grave que vai começar a manifestar os seus sintomas anos após a radiação. Então, é importante quando a paciente tem indicação para a radioterapia, a gente primeiro, normalmente a radioterapia é no pós-operatório, né? Então a gente tenta tratar ao máximo as complicações da cirurgia, como necrose, deiscência, seroma, porque se a paciente estiver apresentando algumas complicações cirúrgicas, ela não pode iniciar a radioterapia. Então, isso tem um atraso no início da rádio. E o tempo ideal para começar a radioterapia a partir da cirurgia é entre 30 dias e 3 meses e 90 dias. Esse é o tempo ideal. Mas ela pode atrasar em até no máximo 6 meses. A partir deste período, a eficácia da radioterapia no controle da doença, ela já quase não existe. Por isso que a gente tem que correr, né, nessa recuperação pós-operatória para que essas complicações não atrasem o início da radioterapia. Uma outra questão também é que a paciente precisa estar, né, com a amplitude liberada de movimento do ombro para que ela possa irradiar toda a mama. Então, muitas vezes o médico avalia a paciente com a proposta de iniciar a radioterapia e não inicia porque não tem amplitude de movimento necessária para posicionar a paciente na máquina. Então, eles encaminham para a fisioterapia ganhar o mais rápido possível essa amplitude também para não atrasar o início da radioterapia. E também, desde o início da rádio, a gente vai pensar em todas as formas que a fisioterapia pode contribuir para prevenir, né, e tratar essas complicações agudas e crônicas. Então, o tratamento das complicações da ferida operatória são fundamentais, principalmente quando a paciente tem necrose ou tem essa abertura espontânea das bordas operatórias, ou infecções, seromas, hematomas, né, que isso tudo contraindica o início da radioterapia. Então, nessas situações, a gente tem alguns recursos, os mais utilizados é o tape incompressivo, com o objetivo de aproximar essas bordas, mas a gente também pode fazer a fotobiomodulação, ou com laser ou com LED, e aqui no caso, especialmente com laser, para favorecer a cicatrização dessas pacientes. A gente pode trabalhar com terapia compressiva, principalmente quando tem áreas de seroma, né, para diminuir esse espaço morto e favorecer o colabamento dessas estruturas linfáticas, e também com terapia manual para diminuir o edema, né, e facilitar também a cicatrização nessas bordas cirúrgicas. Quando a gente pensa no ganho da amplitude articular, né, a gente precisa ter amplitude, pode até não ter amplitude completa, mas a gente tem que ter amplitude suficiente para que o feixe de radiação passe sem irradiar o braço. Então, a gente pode usar técnica de desbloqueio articular, recursos analgésicos, terapias manuais, terapias integrativas, tudo que a gente possa favorecer o máximo possível o ganho da amplitude articular. Então, neste momento, a gente realmente corre contra o tempo. E aí, mais uma vez, né, a importância da gente ter acesso ao paciente no pré-operatório, né, a partir do diagnóstico, para que a gente possa entender qual é o plano terapêutico oncológico dela e já tratar antes do início de qualquer tratamento.
Um exemplo, se uma paciente tem uma bursite ou ela tem uma síndrome do impacto, a gente sabe que isso vai piorar na cirurgia. Então, a gente já começa a tratar antes e começa a tratar ela no pós-operatório imediato, para que isso não impacte depois, né, na dificuldade em realizar a radioterapia. E como forma de prevenção das complicações agudas e crônicas, a gente vai falar sobre as mais incidentes, mas de maneira geral, a atividade física, né, com exercícios tanto aeróbicos quanto exercícios de resistência, ela é sempre indicada. Ela vai minimizar esses efeitos colaterais sistêmicos da radioterapia, principalmente a fadiga, e ela também vai fazer com que essa paciente tenha menos dor no ombro, menos restrição de movimento e que ela fique melhor do ponto de vista funcional do que quando a paciente não faz atividade física. Então, também a gente tem que incentivar a atividade física desde antes de todos os tratamentos, a partir do diagnóstico e durante todo o tratamento. Então, durante a radioterapia, é fundamental que essa mulher se mantenha também fisicamente ativa e também trabalhe com amplitude completa de movimento. Não tem nenhuma restrição em relação a isso. Bom, agora já entrando especificamente em cada uma das complicações, a radiodermite actínica, tudo que a gente fala actínico é porque é em decorrência da radioterapia. Então, a radiodermite é uma das principais complicações que a gente tem, que ela é provocada por esse processo inflamatório agudo. Então, aqui estão os critérios de pontuação, né? Então, uma radiodermite grau 1, né, é aquela que a gente observa no início da radioterapia, em que a gente tem um certo eritema, né? Pode até ter uma descamação, ter uma diminuição da transpiração no local da radiação, mas a gente não tem nenhuma perda de continuidade da pele e não tem um processo inflamatório muito amplo. Todo mundo que faz radioterapia vai ter, né, pelo menos, né, um grau 1 em termos de radiodermite. O grau 2, a gente já tem um eritema suave ou então brilhante, já pode ter uma escamação úmida, né, irregular, já tem um discreto edema pelo processo inflamatório. O grau 2 ainda não é considerado como uma radiodermite grave, mas também a gente tem que evitar, né, que evolua de um grau 2 para um grau 3. Então, se a gente consegue manter essa paciente com uma radiodermite grau 1, no máximo grau 2, a gente fica tranquilo e fica feliz. O que a gente não quer é uma radiodermite grau 3, em que a gente já tem essas descamações úmidas aqui, nessa foto a gente vê aqui em cima, a pele já descamando, já com processo inflamatório bastante grave, ter mais edema, começa a ter dobras cutâneas. E a radiodermite grau 4, a gente tem a ulceração, hemorragia e necrose e perda desse tecido irradiado. Então, no grau 3, quando chega no grau 3, já suspende a radioterapia, né? Deixa alguns dias para ver se minimiza esse processo inflamatório, se consegue continuar a rádio. Mas no grau 3 não dá para continuar, porque pode evoluir para o grau 4. E quando chega no grau 4, se a paciente não terminou a radioterapia ela é suspensa. Então, a gente sabe que isso acaba impactando no controle local da doença. Por isso, a nossa grande importância em evitar a radiodermite grau 3 e grau 4. Então, o que acontece, né, nessa evolução desse processo inflamatório agudo para um processo inflamatório crônico. Então, a gente tem, né, um atraso dessa cicatrização pós a radioterapia, isso altera a matriz extracelular, ocorre disfunção dos fibroblastos, alteração do fator de crescimento celular, alteração microvascular e depressão celular. Tudo isso leva à fibrose crônica. E aí a gente está falando de fibrose em todos os tecidos que foram irradiados. Aquele tecido que a gente irradiou porque sabia que ia irradiar, que é onde estava o tumor, mas também os tecidos que foram irradiados que a gente não gostaria que fossem irradiados. Então, a gente pode irradiar o plexo braquial, a gente pode irradiar uma parte do pulmão, uma parte do coração, o externo, as costelas, e tudo isso no futuro, né, a gente acaba tendo essa fibrose crônica que pode levar,
né, a morte desse tecido, né, a essa necrose desse tecido que foi irradiado. Então, são coisas que a gente não quer que aconteçam. Então, aqui, esse estudo, né, ele fala, né, dessas consequências crônicas de uma radiodermite. Então, na radiodermite aguda, a gente tem o grau 1, o grau 2 e o grau 3, né? Então, eu já falei isso um pouquinho para vocês. E essa radiodermite aguda, ela começa nas primeiras semanas. Em todos os momentos, a gente pode ter acompanhado de dor, mas essa radiodermite aguda pode se transformar numa radiodermite crônica, em que a gente começa a ter fibrose, necrose, hiperpigmentação, atrofia, as telangiectasias vasculares, e isso vão acontecendo, né, ao longo dos anos. E como uma consequência mais grave dessa radiodermite crônica, a gente pode ter, né, um segundo tumor primário. Aqui, por exemplo, um câncer de pele provocada pela radiação, mas dependendo do local da radiação, para mama não. Mas, por exemplo, para câncer ginecológico, a gente pode ter o desenvolvimento de sarcomas, então a gente pode ter desenvolvimento de câncer que foi, né, teve como fator principal, né, a radioterapia. Então, o que a gente faz de maneira geral para evitar essas inflamações agudas em graus mais avançados e para evitar que essas inflamações agudas se revertam em condições crônicas, a gente pede para os pacientes lavarem bem essa região, né, com água morna e sabão pH neutro, né, ou não alcalino, durante todo momento em que ela faz a radioterapia, seja por 25 dias, por 30 dias, a gente pede para que elas usem roupas largas, para que não fique, por exemplo, a roupa roçando, né, fazendo lesões de fricção na pele que está sendo irradiada e que está sendo exposta a um processo inflamatório. Evitar temperaturas extremas e exposição ao sol, então a gente sempre pede para os pacientes usarem aquelas blusas fechadas com proteção solar, evitar produtos tópicos à base metálica, perfume, uso de fitas e adesivos. Então, aqui a gente não usa taping sobre as áreas que estão sendo irradiadas, né, justamente para isso não aumentar esse processo inflamatório. A gente pede para paciente, depois que terminar a radioterapia, assim, vai fazer a sessão da rádio. Acabou de fazer a radioterapia naquele dia, ela passa um dermoprotetor qualquer. A gente tem alguns dermoprotetores específicos para peles irradiadas, né? Então, cada centro de tratamento de radioterapia tem a preferência sobre um creme hidratante, mas a gente tem, por exemplo, o Tegum, DNA, tem vários cremes específicos para isso, mas o que a gente sempre tem que frisar é passa logo que terminar a rádio. No dia seguinte, quando for fazer a radioterapia de novo, lava bem e tirar todo esse excesso de creme para que ele não aumente esse processo inflamatório. Qualquer produto tópico não deve ser aplicado sobre a pele irradiada antes, né? Então, eu acabei de falar isso. Considere curativos medicamentos específicos se começar a descamação úmida, e aí normalmente é o radioterapeuta que passa. A gente tem uns tratamentos tópicos para essa pele que começa a ter descamação induzida pela radioterapia. Como se tem lesão na pele, tem mais risco de ter infecção, então tomar cuidado com isso. E no caso de radiodermite grau 3, né, tentar fazer de tudo para que não piore isso, para não interromper a radioterapia. Mas quando chega no grau 4, né, já falei isso um pouquinho antes para vocês, é necessário descontinuar a radioterapia. Então, como forma de tratamento, de prevenção e tratamento da radiodermite, do ponto de vista fisioterapêutico, o que a gente tem de melhor na literatura é a fotobiomodulação. Então, hoje a gente já tem estudos no Brasil, estudos fora do Brasil, que mostram, né, a fotobiomodulação ou com placa de LED ou com laser como uma ótima forma de evitar graus mais avançados de radiodermite. Então, essa revisão sistemática, por exemplo, eles incluíram 7 ensaios clínicos e eles concluem que tem pouca evidência da radiodermite na prevenção, da fotobiomodulação na prevenção da radiodermite. Mas eles destacam que, embora ela não tenha evitado a radiodermite, ela evitou a radiodermite grau 3, que é o que a gente precisa. Então, radiodermite grau 1,
até grau 2 vai acontecer, o que a gente não quer que tenha grau 3. E a fotobiomodulação, considerando os estudos, né? Então, aqui, né, a gente vê que para grau 1 não protegeu, para grau 2 também não, mas para grau 3, o grupo que fez fotobiomodulação nesses estudos preveniu a radiodermite nesse grau. E é isso que a gente quer. Então, acho que hoje é o melhor protocolo que a gente tem. Em termos de protocolo de fotobiomodulação, a gente faz na janela terapêutica de 1 a 4 joules, fica entre 2 e 3 joules, e a gente pode intercalar o vermelho com o infravermelho. E não adianta começar a fotobiomodulação antes do início da radioterapia. Então, a gente, quando começar a radioterapia, já começa com o protocolo de fotobiomodulação. No consultório que eu faço, eu atendo em clínica privada, né, no consultório, então eu forneço a placa de LED, eu empresto uma placa de LED para os pacientes, em que elas têm uma camada vermelha, uma camada infravermelho, e que elas entregam em 10 minutos em torno, mais ou menos 3 joules. Então eu peço para elas fazerem, ficarem com essa placa e fazerem diariamente. Quando começa a radioterapia, também começa a fotoglandulação, né? Mas eu dou um termo de consentimento para elas, explico tudo direitinho, né? Para que elas possam fazer sozinha a fotobiomodulação com a placa nesse período. Agora, a maior parte desses ensaios clínicos não utilizaram a placa de LED, utilizaram sim o laser. O problema do laser é que a gente demora mais tempo, né, para fazer, já que é uma grande área irradiada, então, dependendo da ponteira do laser, né, eu levo muito mais tempo para fazer, mas todos esses estudos, né, usaram, né, que entraram nessa revisão sistemática, usaram o laser e não a placa de LED. Bom, além disso, né, a gente sabe que o exercício supervisionado, né, tanto exercícios aeróbicos e de resistência, ela é considerada benéfico para esses pacientes, tanto porque o exercício controla os efeitos sistêmicos, principalmente a fadiga durante a radioterapia, mas também o exercício modula o processo inflamatório. Então, também ele é indicado se a gente pensa em prevenção de radiodermite. E aí, os protocolos mais utilizados são exercícios aeróbicos combinados com exercícios de resistência. Então, a paciente pode e deve durante a radioterapia, fazer também exercícios de fortalecimento. Bom, outra complicação que a gente tem com bastante frequência durante a radioterapia são as alterações na dinâmica articular do ombro. Então, a gente tem no início uma diminuição do volume muscular, né, e uma diminuição do comprimento muscular. Tem um estudo que ele mostrou que nos primeiros dias a gente tem um aumento do volume muscular por causa do processo inflamatório, o edema inflamatório. E depois que passa o edema, a gente tem uma diminuição desse volume muscular. Mas tanta diminuição do volume, tanto do comprimento, fazem com que a gente tenha uma alteração, né, nessa função, né, do ombro. Então, os pacientes podem ter dor na região do ombro, podem ter algum tipo de alteração da sensibilidade, por exemplo, uma parestesia, e também tem alterações funcionais, como fraqueza muscular e restrição articular do movimento. Então, é muito comum mesmo que o paciente tenha amplitude completa, quando começa a fazer a radioterapia, ele começa a sentir que está encurtando, então ele começa a ter dificuldade para levantar o braço, e ele sente realmente ali no local da mama como se estivesse repuxando, e ele acaba diminuindo o movimento por causa dessa sensação de repuxamento. Então a gente tem que orientar ele desde o início que mesmo que ele sinta esse repuxamento, ele precisa manter esse alongamento para que a gente não tenha grandes alterações, principalmente na musculatura do peitoral maior. Então, a gente tem esses estudos que eles mostram esse impacto da radioterapia no câncer de mama na função do ombro. Então, tem tanto estudos de retrospectivos quanto estudos prospectivos, já tem revisão sistemática da literatura, né, que mostra, né, essa lesão muscular, né, provocada pela rádio, que acaba impactando na restrição de movimento. Então, é ideal que desde o início a gente use técnicas de desbloqueio articular,
Tem alguns estudos que falam de manobras de liberação miofascial, e aqui pensando principalmente nesse encurtamento do peitoral maior. Então, a gente pode sim posicionar a mão por baixo do peitoral, ali no oco axilar, e tracionar, né, e fazer bastante manobra sobre o peitoral. Essas manobras não são muito agradáveis e tem que lembrar que essa é uma região que a paciente está irradiando. Então, eu prefiro deixar essas manobras de liberação miofascial para antes ou após a radioterapia. Mas durante a radioterapia eu tenho que trabalhar com manobras mais à distância e não fazer manobras sobre a área que está irradiada. Mas isso é uma questão pessoal. A gente não tem estudos que comprovem que se a gente mobilizar essa região da radioterapia, a gente pode aumentar o processo inflamatório. Mas como a gente não tem estudos que garantam que essas técnicas são seguras, eu prefiro não fazer. Eu prefiro trabalhar à distância, né, que eu acho que a gente corre menos risco de estar prejudicando e mais risco de estar ajudando essas pacientes. A gente pode utilizar recursos analgésicos em ombro, e aqui, em termos de analgesia, pode ser uma eletroestimulação, como uma corrente TENS, por exemplo, pode ser a crioterapia, só cuidado de não fazer a crioterapia sobre a área irradiada, mas eu posso fazer em ombro, por exemplo, posso fazer outros recursos manuais de terapia manual. Então, eu gosto muito, né? A gente tem aqueles que amam e que odeiam, mas eu sou da família que ama a drenagem linfática manual, também sem mobilizar a área que está irradiando, mas mobilizar a distância. E a gente pode usar terapias integrativas. Então, dentro das terapias integrativas, a gente tem uma infinidade de recursos, e a partir do nosso conhecimento, a gente pode utilizar esses recursos. O que mais tem na literatura é o uso da acupuntura. Então, a gente acaba fazendo mais acupuntura porque é o que tem de maior evidência. Bom, outra complicação que pode acontecer por causa da radioterapia é a plexopatia braquial actínica. Essa é uma complicação bastante séria, ainda bem que ela é rara, mas ela acontece. Então, essa plexopatia, ela ocorre porque a radiação, ela pode estar pegando o plexo braquial em uma ou mais raízes, e isso, a longo prazo, acabar levando a uma fibrose e a uma diminuição desses estímulos, né, no plexo braquial. Então, aqui, né, a gente tem todo o plexo, né, a área que foi operada e a área que vai ser irradiada. Então, essa área irradiada é justamente onde está o plexo. Então, quando o físico médico ou físico faz o cálculo da radioterapia, ele tenta ao máximo preservar essas áreas. Só que às vezes ele calcula exatamente o posicionamento do paciente na máquina. E aí, depois que ele calcula, ele vê, né, ele faz ele coloca uma luz laser só para ver se está bem posicionado, ele faz as marcações para não sair daquela posição. Mas se a paciente respira fundo, muda um pouquinho, pode ter mudado o cálculo e acabar irradiando o plexo braquial. Então, não é um efeito desejado, é um efeito adverso bastante sério que acaba levando à paralisia do membro total. Então, o que a gente tem inicialmente é no plexo, né? Uma falha dessa proliferação celular e isquemia. Essa isquemia no plexo leva a fibrose, insuficiência microvascular, desmelinização por causa da isquemia e o bloqueio total da condução nervosa. Então, até o momento da radioterapia, até o bloqueio total da condução nervosa, a gente demora alguns anos, entre 2, 5, às vezes 10 anos. Então, o que os pacientes começam a referir, muito tempo depois da radioterapia, é uma dormência na ponta dos dedos, né, unilateral, somente no lado que foi irradiado, então não é para confundir com neuropatia actínica induzida pela quimioterapia, que a gente conversou na aula passada. Aquela é unilateral. Depois, além dessa sensibilidade alterada, começa a sentir diminuição da força da mão, né? E essa diminuição da força, ela começa de distal para proximal. Então, ela vai perdendo, daqui a pouco ela não consegue mais coordenar os movimentos da mão, então ela fica com a mão em semiflexão e começa a perder os movimentos em antebraço e braço. E a evolução, né, desde o início dos sintomas até a perda total do movimento, pode demorar
3 anos, 4 anos, 5 anos. E isso é que é ruim, porque quando a gente vê que há uma plexopatia actínica, a gente sabe que aquela mulher vai perder o movimento do braço. A gente só não sabe quando, mas sabe que vai perder. Então, todo o tratamento fisioterapêutico é para manter o máximo possível essa função, controlar o máximo de possível dos sintomas, mas a gente não tem como reverter esse quadro e não tem como evitar a progressão. A gente pode fazer com que demore mais tempo para progredir, mas vai progredir para a perda total do movimento. Então, isso é complicado, né? Então, uma vez eu atendi uma paciente, ela trabalhava com tecnologia da informação, né, no lado direito, ela é destra, o câncer de mama foi no lado direito, e ela começou a apresentar os primeiros sintomas de plexopatia. Quando a gente conseguiu fechar o diagnóstico, ter certeza que era plexopatia actínica, eu tive que ter uma conversa muito difícil com ela, porque ela totalmente ativa, fazia tudo, só tinha alteração na sensibilidade na ponta dos dedos. Eu tive que explicar para ela como é que é essa evolução e que a gente ia ter que fazer todo o tratamento, ia ter que ficar adaptando as atividades diárias dela para evitar, para manter o máximo de função. E aí eu trabalhei bastante com a terapeuta ocupacional, né, que foi adaptando as funções dela do dia a dia, né, para cada vez que ela ia perdendo esses movimentos. Então, por exemplo, ela teve que começar a aprender a digitar, a fazer tudo com o lado esquerdo, né? Ela teve que adaptar, né, o trabalho dela, o escritório, tudo. E é uma conversa muito complicada, porque é algo que vem para o futuro, mas que a paciente tem que estar preparada. Então, realmente, eu acho extremamente difícil a gente conversar, né, sobre plexopatia actínica quando os pacientes começam com sintomas. Então, aqui a gente tem, né, nesse estudo, ele faz uma revisão e ele traz bastante como que essa evolução acontece, né, da neuropatia, da plexopatia, mas ele separa em fases. Então, a gente tem a fase precoce assintomática, que é antes da fibrose, quando já tem essa inflamação crônica no plexo braquial. Depois a gente começa a fase fibrótica, que já começa com esse depósito de matriz extracelular, e depois a gente tem essa fase, né, de má vascularização e essa fibrose irreversível. E essa evolução, então, a gente realmente, no caso da radioterapia, a gente não consegue reverter. Esse estudo ele colocou como reversível, interrogado, né, mas não tem nenhum estudo que tenha provado que a gente consegue reverter esse processo de fibrose. Então, aqui a gente tem o tempo, né, de evolução, desde o início da radioterapia, quando começam os primeiros sinais de fibrose e de neuropatia. Então, a gente vê que começa, né, 2 anos depois da radioterapia, mas pode começar 5 anos, isso vai evoluindo, né, e tem alguns casos que demoram, então, uns 30 anos, ou para o início dos sintomas, ou, né, para paralisia. Então, aqui ele vê esses tempos, né? Então, por exemplo, aqui ele vê, né, paralisia, às vezes demora 30 anos, às vezes demora 20 anos, às vezes demora 10 anos, às vezes demora 5 anos, né, para ter um membro totalmente paralisado. Então, esses sintomas iniciais, eles podem acontecer 6 meses depois, até 20 anos depois da radioterapia. Pode começar com dormência, parestesia, desestesia, linfedema e fraqueza motora, né? A dor neurogênica, ela pode variar do tipo leve ao grave, e a dor, ela é muito frequente no início da plexopatia, e aí os pacientes sentem uma dor muito severa, muito forte. Severa não, muito forte. E essa dor, às vezes, acaba fazendo com que essas pacientes façam um bloqueio analgésico, porque, de qualquer maneira, na evolução, elas vão perder a sensibilidade e a função do membro. Então, às vezes, para elas não terem mais dores, elas antecipam essa perda da sensibilidade. Se elas conseguem manejar bem essa dor, né, aí elas acabam, em algum momento de evolução da doença, a dor para e o membro fica completamente anestesiado. Mas se elas não conseguem suportar a dor até que chegue nesse momento mais avançado da plexopatia, você pode fazer bloqueio. Em casos graves, pode haver fibrose da articulação escapulotorácica e glenomeral, né? Isso acaba restringindo a amplitude de movimentos do ombro.
Frequentemente a dor diminui quando a fraqueza motora se torna mais profunda, né, que foi o que eu acabei de falar, mas às vezes eu nunca vi isso, mas né, os artigos falam que a dor pode persistir mesmo na presença de paralisia. Todos os pacientes que eu acompanhei que tinham paralisia completa do braço também não tinham mais dor e não tinham nenhuma sensibilidade no membro. Raramente o distúrbio é leve e a progressão pode ser interrompida ou tornar-se irreversível. Isso também eu não vi nenhum caso até hoje de não evolução para perda total do movimento, tá? É que essa evolução às vezes pode demorar muito tempo, mas há sempre uma evolução, uma piora do quadro. Então, a gente tem alguns fatores de risco para plexopatia. A maior parte deles estão associadas à radiação, então, seja o equipamento utilizado, a dose, as doses por fração, o volume, né, da radioterapia nas fibras nervosas, as distribuições das altas doses, ou radioterapia de resgate, quando a paciente faz a radioterapia e depois tem uma recidiva e irradia aquela região. Então, a maior parte mesmo de fatores da radioterapia, da plexopatia estão associados à técnica de radioterapia. Mas esse estudo ele fala de algumas outras coisas, como cirurgias, linfadenectomia extensa, né, então grande número de linfonodos retirados, ou quimioterapia, que também tenham causado algum tipo de lesão nervosa, né? E aí, principalmente as neuropatias periféricas. Tem algumas características do paciente, então, idades, os extremos de idade, pacientes muito jovens ou muito idosos, obesidade, comorbidade, hipersensibilidade. Mas, assim, de fato, o que a gente vê como principal fator de risco eles são inerentes, né, não são inerentes, são relacionados à técnica de radioterapia. Então, essa plexopatia, ela tem uma classificação, então, o grau 1 começa com parestesia, depois o grau 2, parestesia e fraqueza muscular, depois o grau 3, a gente já vê os achados neurológicos compatíveis com paresias, né? E o grau 4, a gente já chega para perda total do movimento. Nesse caso aqui, é plexopatia, né? Então, somente acomete o membro irradiado. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu já errei, né, algumas vezes em relação ao diagnóstico diferencial. Então, a gente tem nos pacientes com câncer de mama três situações que podem causar uma plexopatia. A primeira, que a gente não tem nenhuma dúvida, é lesão intraoperatória. Então, no pós-operatório, a paciente vai para o centro cirúrgico normal, no pós-operatório ela já vem com sinais de plexopatia. Então, é a lesão, né, intraoperatória do plexo braquial, isso é extremamente rara, e só acontece se o tumor estava infiltrando no plexo braquial. Mas mesmo assim, é no local onde o tumor estava infiltrando. Então, nesses casos, a gente não leva a paraplegia do membro, né, a paresia do membro, é só uma complicação no pós-operatório imediato. Mas o que é muito parecido com plexopatia actínica é a compressão tumoral. Então, se a gente tem lá um linfonodo, né, que está em cima do plexo e ele começa a crescer por metástase linfonodal, ele começa a comprimir o plexo. Então, no início, os sintomas são muito parecidos. Então, aqui, né, eu elaborei a partir dos dados desse estudo como que a gente pode diferenciar o que é plexopatia actínica, né, induzida pela radioterapia, e o que é plexopatia induzida pela infiltração tumoral. Então, a gente tem algumas diferenças entre eles em relação à dor, à apresentação, ao edema, né, ao envolvimento do plexo, a necrose, mas o que realmente fala que é uma que é uma plexopatia induzida pela rádio ou por compressão tumoral é a ressonância de plexo braquial. Então, esse é o padrão ouro. Então, quando a gente faz uma ressonância de plexo, se for actínico, mostra uma fibrose, então mostra uma diminuição da espessura desse plexo braquial, e se for infiltração tumoral, a gente vê uma lesão em massa. E o PET-CT, se a lesão actínica não mostra nenhuma alteração, e se a infiltração tumoral tem um aumento do metabolismo local, né, no plexo. E a eletroneuromiografia não serve para a gente, porque tanto lesões actínicas como infiltrações tumorais vai dar o mesmo resultado, diminuição da atividade
elétrica desse músculo. Então, isso não vai ajudar a gente no diagnóstico. Então, eu hoje, quando eu vejo uma paciente que começa a ter alteração da sensibilidade, perda de força muscular, mesmo que muito discreta, unilateral, eu peço logo para fazer uma ressonância de plexo, porque eu já tive algumas pacientes em que eu pedi uma avaliação e vieram como se fosse actínico e eram infiltrações tumorais. E já tive pacientes que vieram como se fosse infiltração tumoral e é actínico. Então, a gente precisa saber o diagnóstico diferencial, porque se for infiltração tumoral, essa paciente tem que voltar para tratamento paliativo, né? Então, às vezes tem que fazer radioterapia, às vezes tem que fazer quimioterapia paliativa, mas ela tem que voltar, né, no tratamento oncológico. Então, em relação ao tratamento para plexopatia, a gente não tem um tratamento definitivo para ela, né? E por isso que é muito complicado a gente conversar sobre isso com a família. A gente vai tratar os sintomas, né, principalmente dor, parestesia, perda de massa muscular, amplitude de movimento e o linfedema. O linfedema está muito associado por causa da ausência de movimento. E tratar os distúrbios psicológicos, né, a questão dos sintomas depressivos, ansiedade, e tentar ao máximo, manter o máximo de funcionalidade possível para essa paciente o tempo em que isso for possível. E a fraqueza motora, uma vez estabelecida, é muito improvável de se recuperar, independe de qualquer tratamento que a gente faça por causa do dano dessa isquemia, dessa fibrose, dessa isquemia local. Então, aqui para resumir, o que a gente faz na plexopatia, a gente trata os sintomas, né? Então, a gente pode tratar a dor com o recurso que a gente tiver, né? O edema com drenagem linfática, técnicas compressivas e exercícios, as alterações da sensibilidade com sensibilização, compressão, as atividades motoras finas, diminuição da força, com exercícios e adaptação nas AVDs, né? E para manter o máximo de função, a gente vai adaptando a órtese para que essas pacientes continuem o máximo possível, né, ativas e de forma independentes. Bom, e para finalizar, a gente vai falar rapidinho de algumas outras complicações da radioterapia. Essas outras complicações, elas são menos frequentes, mas também podem acontecer. Então, uma delas é a pneumonite actínica, que é quando a radioterapia irradia uma parte do pulmão. Então, essas pacientes também, depois de 2, 5 anos, começam com alguns sintomas respiratórios, que podem ser falta de ar, febre bem baixa, tosse, e às vezes a tosse ela é diurna, né? Quando a paciente acorda, começa a tossir. O diagnóstico é baseado nos sintomas, em achados de imagem e, né, história de ter feito radiação prévia. Os estudos de imagem, eles mostram uma área irregular, né, no pulmão e para melhorar os sintomas, né, o que pode ser feito é corticoide, né, em altas doses para melhorar alguns sintomas. Mas o que a fisioterapia aqui pode ajudar é principalmente em relação aos sintomas respiratórios. Mas essa parte que foi comprometida por causa da radioterapia e que fibrosou, a gente não reverte. Então, a gente vai trabalhar com técnicas de expansão pulmonar, as técnicas de fisioterapia respiratória, para manter o máximo possível a função. Outra complicação é a cardiopatia actínica, é a mesma causa. Então, a gente tem uma parte do coração que foi irradiada e perde a sua função. Então, nessa revisão sistemática, por exemplo, né, em pacientes com câncer de mama, eles incluíram 3 estudos observacionais e que eles viram que quando a radioterapia era no lado esquerdo, tinha um maior risco de ter dos pacientes morrerem por alguma alteração cardiovascular, né? E a diferença entre a mortalidade por doença cardiovascular na radioterapia, quando é feito no lado esquerdo e direito, foi mais aparente para pacientes que sobrevivem mais tempo, né? Então, os 15 anos de acompanhamento. Então, a cardiopatia não é uma complicação frequente, tá? Mas ela pode acontecer. E aí também a melhor forma que tem de atuar do ponto de vista fisioterapêutico é com atividade física e aí seguir mais ou menos os protocolos de reabilitação cardiopulmonar.
Outra complicação é a esclerodermia, que também é conhecida como morféa. Então, a pele que fica irradiada, ela começa a ficar espessa, né? Ela começa a abrir como se fossem pequenas feridas e com bastante fibrose. Então, a gente vê que essas lesões de pele, elas ficam restritas às áreas que foi irradiada. E o que a gente tem que tomar muito cuidado é para não confundir esclerodermia com recidiva de pele. E eu já peguei no consultório alguns casos em que as pacientes vinham com diagnóstico de esclerodermia e quando na verdade elas tinham recidiva de pele, tinham voltado o câncer, né, residual, câncer, recidiva do câncer na pele. O aspecto é muito parecido, né, mas quando é recidiva a gente tem menos fibrose e a recidiva ela se dá em couraça, então ela sai da área irradiada, enquanto a esclerodermia, a principal parte dela é sobre a lesão irradiada. Bom, do ponto de vista fisioterapêutico, na esclerodermia, a gente não tem muita coisa publicada, aliás, não tem nada publicado sobre a ação da fisioterapia na esclerodermia. O que a gente pode fazer é fotobiomodulação, né? Mas a gente não sabe o quanto ela funciona, mas pensando que isso é fibrose de pele, né, e processo inflamatório crônico, acho que o principal recurso que a gente pode lançar a mão é a fotobiomodulação, mesmo que a gente não tenha evidência específica para a esclerodermia. O tratamento acaba sendo cirúrgico, o tratamento padrão, né? Então, essas pacientes, elas retiram esse tecido irradiado e reconstroem, e normalmente fazem reconstrução com rotação de retalho, ou do glande dorsal, ou do reto abdominal, dependendo da área, né, e que precisa ser retirada desse tecido retirado. Então, acho que do ponto de vista fisioterapêutico, nossa principal função é ajudar nesse diagnóstico diferencial. Então, toda vez que tem dúvida, né, aí realmente é necessário uma biópsia de pele para certificar se é ou se não é a esclerodermia. E a fotobiomodulação entra como um recurso para aliviar o processo inflamatório, mas provavelmente não vai tratar essas esclerodermias. Outra coisa que a gente precisa também falar que acontece com mais frequência na clínica é a fratura de costela após a radioterapia. E essa fratura de costela, às vezes, pode ser espontânea. Então, não é raro o paciente vir com uma dor muito forte em costela, e quando a gente vê, tem lá uma fratura, tá? Então, a fratura ela pode ser induzida pela radioterapia nessas pacientes com câncer de mama e também acontecem muito tempo depois. Então, nesse estudo, eles avaliaram 510 mulheres, e eles viram fratura benigna de costela em 26% e fratura induzida pela radioterapia, que é o que a gente está falando aqui, em 18%. Então, é necessário, se a paciente tem dor em costela e submeteu à radioterapia, a gente avaliar, e aí avalia com raio-x simples, né, se há ou não há fratura. Se houver fratura de costela, a gente pode usar recursos analgésicos. Eu gosto de utilizar o taping como uma forma de estabilizar a região, embora a gente não tenha evidência de que o taping funciona na estabilização da costela, provavelmente não, mas o taping tem um efeito placebo fantástico. Então, como a gente não consegue estabilizar a costela, né, eu coloco o taping e até pela propriocepção, pela sensação de que tem alguma coisa ali segurando, as pacientes sentem conforto. Fora isso, usar recursos analgésicos e pode também usar, né, a fotobiomodulação. Bom, então, para a gente finalizar essa nossa conversa, né, e pensando em tudo que a gente pode fazer durante a radioterapia, tanto para prevenir como para minimizar esses efeitos agudos e tardios da radioterapia, é fundamental a gente sempre fazer exercícios para o ombro, para ganho de amplitude e para fortalecimento, né? Lembrar que essas pacientes vão ter um encurtamento desse peitoral maior. A atividade física, sempre, né? Os protocolos são exercícios aeróbicos e de resistência para evitar, né, esses efeitos sistêmicos e também para evitar, principalmente, a fadiga. As terapias manuais a gente pode fazer para evitar aderência e retração. Eu só vou ressaltar de novo que terapia manual durante a radioterapia a gente tem que ter um certo cuidado de fazer sobre o tecido irradiado, porque teoricamente pode aumentar o processo inflamatório, mas a gente pode fazer terapia manual, né, à distância.
A gente pode utilizar taping para controle da dor, mas o taping também não vai ser, a gente não vai colocar o taping sobre a área que está em radiação. E a fotobiomodulação, né, que aí eu acho que de todos os recursos que a gente falou, sem contar os exercícios, né, é um recurso que a gente vem utilizando muito durante a radioterapia para controlar esse processo, né, inflamatório agudo e evoluir e evitar evolução para um processo inflamatório crônico. Bom, gente, então era isso que eu queria conversar com vocês. Estão aqui os meus contatos e eu vou parar de compartilhar agora para ver se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar ou trazer alguma experiência de vocês em relação a isso. Obrigada, doutora Anke, pelas suas excelentes contribuições. Vou dar uma olhada aqui no chat. Tem uma pergunta sobre a aula. Não temos nenhuma pergunta. Alguém quer abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para a doutora Anke, dos participantes presentes? Senão vocês podem me perguntar depois também, tá? Estou sempre à disposição. E Mariana, você vai disponibilizar aula para eles, né? Sim, senhora. Vou sim. Tá ótimo. Está gravada, né, doutor Rafael? Aí depois a gente disponibiliza já no YouTube do Crefito 12. Ah, então, perfeito. Isso mesmo. A Olha, tem uma Karen fez uma Aí pergunta. eu acredito que até meia-noite já vai estar disponível lá. É só o prazo Nossa, do Zoom. Ele processa, eu baixo, depois eu subo ela pra lá. nossa, o Crefito 2 é rápido em tudo. É, a Karen fez aqui uma pergunta. Tinha inicialmente dúvidas sobre o diagnóstico diferencial da plexopatia, mas foi esclarecida. Ótimo, Karen. Karen, só para ressaltar isso, é muito importante a gente fazer o diagnóstico diferencial, porque no início os sintomas são muito parecidos, com lesão actínica e evolução de doença. Então, a melhor forma da gente ter certeza é com ressonância de plexo braquial. Miara, a senhora pode repetir. A senhora não vai repetir nada, mas eu repito, tá, Miara? Sobre o protocolo do uso de radioterapia do laser durante a rádio? Sim. A gente começa a partir do momento que a paciente começa a fazer radioterapia, a gente pode começar a fotobiomodulação. Então, os estudos, a maior parte deles falam em laser, mas a gente tem um estudo aqui no Brasil da Francine, que é lá de Santa Catarina, que ela fez um ensaio clínico que ela usou o LED, tá? Mas ou laser ou LED, a gente usa de 1 a 3 joules, então se for o laser, 2 joules, se for a placa de LED, é em torno de 3 joules, e você pode usar o vermelho e o infravermelho, tá? Então, ou usa primeiro o vermelho, depois o infra, ou os dois juntos. Por que isso? Porque o vermelho é mais superficial, o infravermelho é um pouco mais profundo. Mas a gente tem lesões mais profundas também da radioterapia, por isso que é interessante a gente intercalar vermelho com o infravermelho, tá? Então, é esse o protocolo. Se você ficou com alguma dúvida, me pergunta, tá? Miara. Mais alguma pergunta, gente? O doutor Neilton levantou a mão. O doutor Neilton é o nosso delegado lá de Santarém. Já vou dar a palavra para ele só responder aqui a Florence. Você tem experiência em LED azul na região da rádio? Não, Florence, eu não tenho experiência com LED azul em nada, tá? Mesmo na rádio. Quem vem começando a estudar o LED azul é a Laura Rezende e a Juliana Lenze. A Laura é de São João da Boa Vista e a Juliana Lenze é de Campinas. E a Laura, principalmente, tem feito uma série de pesquisas com o LED azul. Então, talvez eu não li nenhum estudo ainda hoje que tenha usado o LED azul para radiodermite, né, em pacientes durante a radioterapia. Só que se você quiser dar uma procuradinha no Instagram, elas são ótimas. Elas têm um endereço chama Eletro em Onco, tá? E que elas são ótimas. Aí talvez você possa perguntar isso para elas, mas eu não tenho experiência e não vi ainda nenhum artigo publicado sobre esse tema. Professora, eu tenho uma outra dúvida, Miara de novo. Oi, Miara. É sobre também a radiodermite, né? A gente está com uma situação com uma paciente que tem uma mama bem grande, e aqui o Pará está com uma região quente, então soa bastante aqui debaixo dessa região, né? Quais orientações, assim, por exemplo, ela não estava usando o sutiã,
E a gente tinha falado para ela usar pelo menos o sutiã de algodão, assim, né? Para que não tenha muito contato dessa mama com a pele. E aí já está abrindo já para um grau quase 3 dessa pele dela. A gente iniciou também, fez o laser, continuou fazendo o laser. E aí, só que a gente dá ver que isso ainda está nesse processo ainda dessa radiodermite grau 3, né? Que protocolo a gente pode estar usando, ajudando assim também? Ela tem que continuar mesmo usando o sutiã, tem que ser usada a roupa folgada? Como é que a senhora indica pra gente? Normalmente o que a gente pede para usar nesses casos é aquele top de ginástica de algodão, né, em que ele é bem largo embaixo, né, ele é todo de algodão sem nenhuma costura. Então, normalmente é o top. O problema dela ficar sem nenhuma sustentação é que aumenta edema. E se aumenta edema, aumenta o processo inflamatório. Então, a gente vai ficar aí no meio termo, mas o melhor é a gente ter alguma forma de sustentação dessa mama, tá? Então, se ela conseguir usar um top de algodão, seria melhor do que o próprio sutiã. Agora, além disso, né, tem alguns tratamentos tópicos para radiodermite grau 3, ela deve estar fazendo isso. E o que alguns pacientes referem que melhora, Miara, é fazer uma compressa de água gelada. Mas tem que tomar cuidado porque não é gelo, porque o gelo queima. E não pode ser calor, porque o calor provoca mais edema. Então, algumas fazem, por exemplo, fazem chá de camomila e fazem uma compressa gelada com a camomila e elas sentem que acalma. Mas a camomila não vai ter nenhum tipo de absorção sistêmica. Mas é muito mais o psicológico. Toda a gente nasceu sabendo que a camomila acalma a pele. Então, os pacientes, o que faz efeito é a compressa gelada. Mas com camomila, os pacientes acabam achando que melhora mais do que sem a camomila. Agora, se você quiser, Miara, entre em contato comigo, eu te mando um artigo que ele discute todos os tratamentos tópicos em relação à radiodermite por graus. Então, se é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, quais seriam os tratamentos tópicos mais recomendados. Mas, normalmente, isso o radioterapeuta acaba fazendo, né, ou a equipe de enfermagem do centro de radioterapia. Mas, se você quiser, eu te mando. Mas, do ponto de vista fisioterapêutico, o que a gente orienta é o uso do sutiã, de um top, né, de algodão, a fotobiomodulação permanece com ela, é o melhor recurso que a gente tem, e uma boa higienização da pele. Então, tem que estar lavando isso o tempo inteiro, essa pele, deixar bem limpa e passar esses dermoprotetores. Eu acho que era isso. Alguém ia me perguntar aqui que levantou a mão. Quem era? Era o Newton? Olá, professora Anki, tudo bem? Oi, tudo bom? Obrigado pela aula, professora. Está sendo muito esclarecedora. E a minha pergunta é relacionada ainda pela radiodermite em relação ao uso do laser ou LED ou LED. A questão do contato com a pele. É necessário fazer uma barreirazinha, por exemplo, um plástico filme, algo nesse sentido? Tanto o LED quanto o uso do laser nessa situação, independente do grau, para que a questão da biossegurança procede essa questão específica, professora? Isso, com certeza. A gente nunca coloca nem a placa de LED, nem o laser direto em contato com a pele. Então, a gente protege com filme, né, com aquele biofilme qualquer, né, e protege. A questão do laser é que a gente aplica direto. Então, laser, se eu, por exemplo, eu coloco 2 joules, eu coloco ele na pele, eu tenho certeza que ele está emitindo 2 joules nesse ponto. O problema da Sim, placa de LED é que a gente não garante que ela está totalmente encostada na pele. Dependendo da região, por exemplo, se for mastectomia é mais fácil, mas se for uma cirurgia conservadora, se tiver uma mama residual, tem áreas que a gente não consegue ficar com o contato da placa de LED diretamente na pele. E se a placa ela está distante, a gente perde radiação, perde alguns joules, a gente não sabe quanto a uhum, gente está perdendo. Então, o que eu faço? Se eu faço laser, ok, protejo e faço em contato com a pele. Se eu coloco a placa de LED, eu coloco também um biofilme sobre a placa de LED, eu coloco a placa em contato bem próximo e aí eu faço o enfaixamento torácico. Então, eu pego uma atadura de algodão branca e enfaixo o tórax com essa atadura, para garantir que ele fique em mais contato possível com a pele, para que a gente não tenha perca não perca nenhum tipo de energia, né? Porque senão eu não sei quanto eu estou entregando em termos de joules. perfeito, professora. Sobre a questão da fratura, do risco de fratura em pacientes que foi radiada,
tem um fator de risco relacionado à questão da idade ou quantidade de sessões de radioterapia, a qualidade da radioterapia, porque muitas vezes, infelizmente, no interiorzão, como é o nosso, a gente percebe que a qualidade do aparelho é aquém relacionado às capitais, no geral. A gente percebe isso muito grande, ou em relação à saúde suplementar e em relação à saúde pública, onde o SUS é o seu principal fornecedor, né, desse serviço. E a gente percebe isso na prática. Esses estudos que avaliaram, por exemplo, essa parte epidemiológica, professora, de fatores de risco, a gente pode elencar alguns fatores de risco, considerando a nossa realidade, assim, que ela é bem importante em termos de diferença entre quem usa SUS na capital, quem usa SUS no interior, quem usa saúde suplementar na capital, saúde suplementar no interior, é o Brasil. É. Newton, tudo que você falou é sim, mas eu vou responder um pouco melhor. Primeiro, em relação à idade, né? A fratura está muito associada com a osteoporose e a osteopenia. Então, sim, é mais comum em pacientes mais velhas. Segundo, pacientes que fazem uso de hormonioterapia, que são aquelas pacientes que são receptores hormonais positivos. Essas pacientes também têm maior incidência de fratura por causa da osteoporose e osteopenia, que é a mesma relação com as pacientes mais idosas por causa da diminuição de estrogênio e progesterona. Terceiro, o equipamento da radioterapia ele é fundamental. Hoje em dia a gente tem alguns equipamentos que fazem radioterapia, que são você consegue calcular, você faz imagens em 3D e que você consegue calcular exatamente a área de radiação. Né? Tem o IMRT, por exemplo, e aí esses equipamentos você quase não irradia tecidos que você não quer irradiar. Então, nos equipamentos mais modernos, o cálculo da radioterapia ele é muito bem definido em imagens em 3D. Então, raramente você vai aí irradiar costela, irradiar coração, irradiar plexo, irradiar pulmão, tá? Então, quanto melhor for o equipamento, menor a chance de você ter essas complicações actínicas a longo prazo, fibrose, isquemia, necrose. Uma outra coisa que influencia na incidência dessas complicações também é o técnico da radioterapia, porque ele tem que posicionar o paciente muito bem. Então, não adianta você ter todo o cálculo super direitinho, mas você posiciona a paciente um pouquinho rodada para um lado, um pouquinho rodada para o outro, ou a paciente faz uma rente pulmão de ar na hora da radioterapia, e aí o cálculo que você fez não vale mais para aquela mudança de posicionamento. Então, até o técnico da radioterapia ele tem que ser muito bom, muito bem treinado para que a gente tenha o mínimo de complicações possíveis. Agora, claro, você deu um exemplo super bom, né? SUS, não SUS, privado, saúde suplementar, né? Depende dos equipamentos. Então, a gente tem equipamentos excelentes no SUS, mas a gente tem equipamentos horríveis no SUS. A mesma coisa em clínica privada. A gente tem alguns equipamentos fantásticos em clínica privada e tem outros que são horrorosos em clínica privada, né? Então, depende da região. E você tem razão, o nosso principal problema na assistência oncológica como um todo no Brasil não é acesso à quimioterapia, não é acesso à cirurgia, é acesso à radioterapia. Então, os governos anteriores já tinham feito algumas propostas, então a gente tinha um projeto Expande, tinha vários projetos que foram feitos, o governo fez para expandir, né? Então, o Expande acho que foi um grande projeto para expandir o acesso à radioterapia no Brasil inteiro. Então, na época, isso tem muito tempo, você talvez não fosse nem nascido, isso foi na década de 90, mais ou menos entre 90 e 2000, a gente fez um grande projeto nacional em que viu aonde tinha radioterapia e dependendo da população de cada região, tinha que ter um equipamento de radioterapia em que o paciente não precisasse rodar quilômetros para chegar na radioterapia. Esse projeto acabou não funcionando, depois tiveram vários outros projetos, aí teve um projeto, mais ou menos em 2000, em que comprou-se um monte de equipamentos de radioterapia, colocou os equipamentos em todas as regiões que tinham que colocar, só que não tinha região que tinha equipamento de radioterapia e não tinha Não tinha luz, não tinha profissional. energia para ligar o equipamento. Tinham lugares que tinham equipamento de radioterapia e não tinha físico médico, não tinha técnico treinado, não tinha médico radioterapeuta.
Então, eles compraram os equipamentos, mas não prepararam, né, as regiões. Então, o que acontece é que até hoje, nosso maior problema no tratamento oncológico é acesso à radioterapia, tá? E aí a gente tem problemas de ter equipamentos muito ruins, que acabam provocando uma lesão maior, seja por causa do equipamento, ou seja, erro humano, tá? Então, muitas dessas complicações se devem, em relação, por causa dessas questões. Obrigado, professora. Mais alguma pergunta, gente? Bom, Mariana, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, mas estou sempre à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, podem me procurar. Vamos fazer a nossa clássica foto, doutora Anki. Vamos tentar abrir. Vamos. Doutor Rafael, o Opa, senhor consegue ter o print, por favor? tá aqui, não, tranquilo. Enquanto o pessoal abre as fotos aí, Tá só todo vou mundo se compartilhar o arrumando. pessoal, principalmente.